Vamos aplicar nesta aula aí pontos notáveis em um triângulo isósceles. A primeira ideia que nós temos, dado um triângulo AB, nós vamos encontrar primeiro o baricentro. Para encontrar o baricentro, nós precisamos primeiro encontrar os pontos médios. E os pontos médios são o ponto M, N e O. Então esses três pontos aí que eu vou ter são os pontos médios, quer dizer, o ponto médio de AD, o ponto médio de BA, o ponto médio de BD. Se a gente traçar uma reta por estes pontos, ou seja, o segmento de reta que vai do vértice encontrando o ponto médio do lado oposto. Se nós fizéssemos isso, vamos encontrar a mediana. Se a gente pegar do ponto do vértice até o ponto médio do lado oposto, mediana, do vértice ao ponto médio do lado oposto, mediana. O encontro das medianas é o baricentro. Então, no nosso caso aqui, o baricentro está sendo exatamente o pontinho que está no centro aqui. Vamos até mudar esse nome, vamos colocar o J, o ponto J aqui, ó. Vamos colocar ele com o nome de J, que aí fica mais chique. Observem que tem uma coisa interessante, ó. A minha expectativa é que se eu pegar do ponto G até um lado, ele tem que ser exatamente a metade do ponto G até o vértice. Observem se eu tiver o valor aqui, ó, o S, que é esse pedacinho do ponto B. Observem que esse rosinho, ó, é 5,33 e a parte de baixo, que é o Rzinho, que é o azul, é 2,67, exatamente o dobro. Do ponto do lado até o baricentro é a metade do baricentro até o vértice. Vale para todos os segmentos. Olha os valores, ó, do baricentro ao lado foi 2,01. Baricentro até o vértice foi 4,01. Ou seja, o dobro, metade. O segmento que vai do baricentro ao lado é metade do segmento que vai do baricentro ao vértice. Observe que os segmentos GD e GA têm mesmo tamanho. Por quê? Porque isso aqui é um triângulo isósceles. Os segmentos AB e BD são iguais. Vamos ver agora o encontro das bissetrizes internas. Observem que os segmentos em azul são as bissetrizes. Bissetriz é o segmento de reta que divide um ângulo das partes iguais. Ele, no caso do triângulo, sai do vértice, divide o ângulo em partes iguais, sai do vértice, divide o ângulo em partes iguais, sai do vértice, divide o ângulo em partes iguais. O ponto de intersecção entre as bissetrizes é o incentro, que no nosso caso é o ponto Izinho. Então o incentro é o encontro das bissetrizes. O que nós temos? Se eu pegar um segmento que vai do ponto I até fazer um ângulo de 90 graus, no lado, por exemplo, no lado BD, nós temos que o segmento IC é exatamente o tamanho do raio. Então observe que o IC, que é o verdinho aqui, é exatamente o raio de uma circunferência inscrita ao triângulo, que é o caso do incentro. O incentro é o centro de uma circunferência inscrita. Vamos ver agora em conta das alturas. Então a altura é o segmento de reta que sai do vértice, encontra o lado oposto, fazendo um ângulo de 90 graus. No caso, as retas azuis, elas são exatamente as alturas, as retas bases para as alturas. O ponto de intersecção entre as alturas é o ortocentro. Observe que nos três casos das três retas, elas formam um ângulo de 90 graus ao lado ao qual elas estão tocando ou interseccionando. Então o encontro das alturas é o ortocentro, é o centro de encontro de retas ortogonais. Vamos ver agora o circuncentro. Circuncentro é o encontro das mediatrizes. Os três segmentos descritos em azul são mediatrizes. Observe que nos três casos nós temos ângulos de 90 graus, porque a mediatriz divide o lado em duas partes iguais e forma um ângulo de 90 graus. O encontro das mediatrizes é o circuncentro. O circuncentro é o centro de uma circunferência circunscrita. Então, se eu pegasse como vértice B ao D, observe que é exatamente uma circunferência circunscrita ao triângulo. Vamos ver o último, mas não menos importante, o excêntrico. A primeira coisa que nós temos que encontrar aqui são os prolongamentos dos lados AD, BD e AB. Feito isso, nós vamos encontrar agora as bissetrizes externas. Os segmentos em rosa são exatamente os segmentos que representam as bissetrizes externas. Eu vou tirar os prolongamentos só para ficar melhor para enxergar. Então, os rosinhas aqui são as bissetrizes externas. No caso do baricentro, incentro, ortocentro e circuncentro, era encontro de três retas. No caso do baricentro, encontro das três medianas, do incentro, encontro das três bissetrizes, o ortocentro, encontro das três alturas e o circuncentro, encontro das três mediatrizes. No caso do excêntrico,
excentro, não é possível ter os 3 segmentos ou as 3 bissetrizes externas. Eu só vou fazê-las duas a duas. Os pontos O, P e Q são exatamente os excentros, que é o encontro de 2 bissetrizes externas. E o excentro vai formar uma circunferência externa. Se a gente encontrar retas perpendiculares entre os lados do triângulo e o ponto excentro, nós temos exatamente o ponto onde toca os lados, ou seja, os pontos tangentes da circunferência externa e o lado do triângulo. Eu vou novamente tirar essas perpendiculares para ficar mais fácil identificar. Então veja que um dos círculos, ó, o centro O, e ele toca no ponto R. Ele tem centro P, toca no ponto S. Ele tem centro Q e toca no ponto T. Observe que aqui nós estamos descrevendo quem? O, P e Q são os excentros, que é o encontro das bissetrizes externas. Gente, foi uma honra. Até a próxima aula. Falou para vocês. Tudo de bom. Valeu!